Matheus. Matheus, primeiramente, parabéns pela vitória, uma vitória, deu para perceber que você lutou desde antes da partida, falando nas entrevistas coletivas aí, o quanto era importante a estratégia desse jogo. Primeiramente, Matheus, gostaria que você falasse para a gente sobre essa entrada do Schumacher. Você falou quarta-feira que pretende utilizar ele sem tempo, porque é um cara que tem muitas características de jogo. Hoje você já colocou ele no segundo tempo, ele foi lá, fez o gol, garantiu a vitória, então gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Schumacher e também sobre essa, podemos dizer assim, Operário com força máxima, Curitiba com a equipe reserva. O que muda para o planejamento de terça-feira, se é que muda alguma coisa, e parabéns novamente pela vitória. Boa tarde, João, boa tarde a todos. O nosso planejamento não muda nada daquilo que nós estamos fazendo e pensando, como para este jogo que fizemos, para o jogo de terça-feira também o que fizemos. Aqueles atletas que estiverem 100% em condições de iniciar a partida vão iniciar. Muito cedo ainda para a gente falar como estarão todos os nossos atletas. Curitiba teve uma estratégia de poupar alguns jogadores e no decorrer da partida alguns titulares entraram. A gente teve uma estratégia de utilizar de início e durante o intervalo ir poupando alguns jogadores, cada um com a sua estratégia, buscando o seu melhor e a sua pontuação. Então nós temos que pensar em nós aqui no Operário. Hoje muito importante essa vitória para a gente realmente estar brigando em cima na classificação do nosso estadual. E agora é virar a chave e pensar única e exclusivamente para esse jogo de terça-feira para a Copa do Brasil, que é muito importante também para nós. Com relação ao Schumacher, é um atleta, como eu já disse no jogo passado, foi muito importante a entrada dele para garantir a nossa vitória, o nosso resultado, e hoje mais uma vez. Ele é um atleta que a gente tem essa variação de partida, que ele pode mudar a característica do nosso jogo, porque é uma referência, ele sustenta muito bem o jogo, a bola pode chegar quadrada nele que ele consegue arredondar. Então ele sustenta muito bem esse jogo pelos zagueiros, tem um jogo aéreo que eu não preciso nem comentar. Então foi importante a participação dele mais uma vez e a gente fica contente pelo rendimento dele, por ainda continuar dando todo o retorno e toda a alegria ao torcedor do Operário. É um cara que tem uma história muito bonita aqui, mas ele não está pela história, ele está pelo que ele está rendendo atualmente, e isso é o mais importante. Beleza, Matheus, muito obrigado, tenha um bom descanso e parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado. Dudu, Lagoa Dourada? Obrigado, Bianca. Boa tarde, Matheus. Parabéns por mais uma vitória de hoje diante do Curitiba, adversário que vamos se enfrentar novamente na terça-feira. Matheus, eu queria saber de você em relação ao posicionamento de Marcelo e Pedro Quem no meio campo, né? Muita gente achando que Pedro Quem era o segundo volante e o Marcelo aquele homem mais perto, né, do ataque. E muitas vezes a gente viu ao contrário, né? O Marcelo um pouco mais junto do Leandro Vilela e o Pedro Quem um pouco mais avançado. Isso é uma orientação sua ou eles alternam ali de acordo com a característica do jogo, Matheus? Ambos, Dudu, é uma orientação minha e eles também alternam durante o jogo. De início, o Marcelo é um cara que constrói muito bem o jogo, então ele vindo de frente é uma preocupação para o adversário. O Pedro de costas consegue, pelo corpo, pela estrutura física dele, ele protege bem a bola entre linhas e dos zagueiros. Então a gente cria essa variação até para causar dúvida no adversário. A gente vinha, o nosso melhor momento talvez da Série B foi nessa estrutura, com o Marcelo de segundo volante e com o Pedro de meia. O Marcelo foi eleito, se eu não me engano, o top 3 de segundo volante da Série B, da posição que eu procurei orientar ele a ficar, e no segundo turno os números dele fizeram com que ele tivesse as 3 melhores qualificações, entre os 3 melhores, as qualificações de um contexto muito grande que envolve lá uma pontuação. Então ele ficou entre os 3 melhores, número 8, vamos dizer assim, da Série B. E ele ficou muito contente, obviamente, nós também, e a gente continua dando essa oportunidade dele jogar nessa função. Mas obviamente no decorrer do jogo ocorre uma variação, como talvez uma das melhores construções nossas no primeiro tempo foi um momento que o Pedro recebeu um passe do zagueiro
e recebeu e deu um passe entre linhas no Marcelo. Aquela situação alterou um pouquinho, o Pedro estava de 8 naquele momento e o Marcelo mais de 10. Mas é importante ter essa mobilidade, até porque eu não gosto muito de manter fixamente essas posições, porque fica mais fácil do adversário analisar e marcar. Então tem que ter essa variação. Às vezes eu cobro do Vilela chegar no fundo ou finalizar, do Marcelo estar infiltrando ou vir buscar, do Pedro a mesma coisa, para a gente criar dúvidas no nosso adversário, que vai se tornar mais difícil daí no momento de marcar. E feliz pelo resultado. Jogo de duas equipes, como eu mesmo falei, que sabem o que querem dentro de campo. Uma disputa muito grande que não acaba hoje. Tem terça-feira a continuação desse grande duelo e a gente espera estar em um dia muito feliz para buscar essa classificação. Valeu, Matheus, obrigado. Boa sorte terça-feira lá em Joinville nesse jogo decisivo. Um grande abraço para você, bom final de semana. Obrigado, Dudu, igualmente. Marcos, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Parabéns pela grande vitória hoje contra o Coritiba. Pegando um gancho nessas últimas duas perguntas sobre Schumacher e também sobre Pedro Ken. Pedro Ken hoje fez uma grande partida, porém na terça-feira você não vai poder contar com ele por conta da suspensão. Ele não pode jogar, né, contra o Coritiba na próxima terça. Com isso você vai ter que mudar o teu meio de campo. Então eu queria saber se você pensa em utilizar o Schumacher como titular devido a essas últimas boas atuações que ele vem tendo. Com isso o Ricardo Bueno fazer um papel de meio campista, ou então se o Leandrinho terá condições de aguentar o início da partida como titular fisicamente falando, Matheus? Isso é tudo questão de a gente estar analisando. Ainda é muito cedo para falar o que a gente tem como ideia, porque nós temos que ver a condição de todos os nossos atletas. E daí são situações de jogo. Se o Schumacher iniciar, a gente sabe que dificilmente ele vai terminar. Se o Leandrinho iniciar, a gente sabe que dificilmente ele vai terminar. Talvez tenhamos outras opções que aguentem pelo menos 70 minutos de jogo. Então vai depender muito da situação que os atletas vão se representar amanhã. A gente analisar com calma, ver a melhor possibilidade de início para que a gente substitua bem o Pedro Ken, que fez uma grande partida hoje. E tenho certeza que temos atletas à disposição, independentemente de quem iniciar ou de quem entrar no decorrer da partida, vai ser importante para esse jogo de terça-feira. Aproveitar também e desejar Feliz Páscoa para todos, né, que eu deixei passar. Então, para todos vocês, amanhã é um dia importante, para mim particularmente, então desejar a todos vocês e familiares aí Feliz Páscoa. Alencar, os feras do esporte. Matheus, uma boa tarde a todos os amigos aí, com os colegas de imprensa. A gente viu também uma boa entrada hoje do Felipe Garcia. É claro que a gente não quer que você fale em nomes individualizados, porque isso é muito particular da avaliação do treinador. Mas eu particularmente vi com muita alegria uma evolução desse jogador, como também principalmente a dos laterais, ou seja, o Operário hoje, com praticamente 2 laterais em cada setor, bem servidos. Como é que você vê essa evolução gradual desses jogadores novos que estão entrando no elenco do Operário e uma expectativa de um crescimento ainda maior desses jogadores, Matheus? Alencar, eu fico muito feliz. Acredito que, assim como você viu, foi um comentário meu agora no pós-jogo com a minha comissão técnica. O rendimento do Garcia, que o Garcia fez hoje, é o que a gente realmente espera quando tivermos a oportunidade de trazê-lo. Contra o Juventude me agradou também o que ele rendeu. E a gente sabe, o atleta tem um período de adaptação ao clube, à cidade, a vinda da família, a preocupação externa. Então é normal um tempo de adaptação, talvez o atleta não render tudo aquilo que se espera dele. Agora hoje o Garcia realmente fez uma bela partida, foi no setor dele que saiu o cruzamento do Alex, ele contribuiu ali para aquela situação, para o gol do Schumacher. Então a gente fica feliz pela entrada deste atleta e mais um atleta aí para estar brigando no nosso elenco, para estar disputando sadiamente
essa briga pela titularidade. Então, não só o Garcia, como você mesmo mencionou, o Silva, acredito que contra o Rio Branco ele já fez uma boa partida, hoje manteve essa afirmação de bom desempenho e qualifica o elenco, né? O Silva também tem essa variação de poder atuar na segunda linha, talvez teve uma grande oportunidade naquela finalização da entrada da área, já quando eu estava na segunda linha, quando eu coloquei o Fabiano de lateral esquerdo. Então o Silva tem essa variação de poder atuar tanto de lateral quanto de beirada, o Garcia pode atuar tanto de beirada quanto de 9, e é importante para o nosso grupo qualificar o elenco, fortalecer o elenco, e são mais opções que nós temos no decorrer de uma partida. Tá ok, muito obrigado, Matheus, e feliz Páscoa a você, a família e a todos os companheiros de imprensa. Obrigado, igualmente. Antônio Neto, Paraná Esportiva. Boa tarde, Matheus. Primeiramente, parabéns pela vitória. Na terça-feira, o Operário tem um jogo muito importante e ele encerra uma sequência de 3 jogos em 7 dias para a equipe do Operário. E hoje foi um jogo muito exigente fisicamente para a tua equipe. Até em alguns momentos vocês pressionaram a saída de bola do Coritiba. E a minha pergunta em cima disso é como fazer para que a recuperação do Operário seja boa, considerando que o jogo é em outro estado, e como você considera que sua equipe vai chegar fisicamente para esse jogo de terça-feira? Em totais condições de fazer uma boa partida. Agora é um momento, obviamente, já passei para os atletas ali no fechamento do vestiário, é o momento de a gente abdicar totalmente de qualquer situação que não seja boa alimentação, um bom repouso e manter o nosso nível de concentração. Até terça-feira, na hora do jogo, nós temos que abdicar de tudo neste momento, se preservar, para a gente fazer o nosso melhor novamente na terça. Essa semana está muito característico com a competição da Série B, onde nós jogamos terça, sexta, terça. Então praticamente essa semana está sendo uma semana de competição que nós já estamos acostumados a realizar. Então, conversando com todos os departamentos do clube, departamento fisiológico, departamento da preparação física, o departamento fisioterápico, o departamento médico, todos os atletas estavam em condições hoje de realizar a partida. Tinha alguns casos específicos que a gente estava controlando, que era o caso do Bueno, do Marcelo e do Alex, pensando obviamente em preservar em algum momento para o jogo de terça-feira, e fizemos isso, e não tenho dúvidas nenhuma, a não ser que tenha algum trauma, obviamente de pancada, de torção, mas fisicamente falando, não tenho dúvida alguma que os atletas terão todas as condições de fazer mais uma boa partida na terça-feira. Ok, Gilberto, parabéns pela vitória e feliz Páscoa. Obrigado, igualmente. Matheus Foz. Rodrigo, Globo Esporte. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar, ainda esse lance sobre o jogo de terça-feira, né, que já muda essa chave, para você talvez ainda não, mas já muda essa chave para terça-feira. O que você espera de diferente do Coritiba que você viu hoje? Porque como o Coritiba entrou um time bem mesclado, né, com várias mudanças, o que muda para você? E além disso, o quanto que é importante para você estar mantendo esse time base aí, titular, numa sequência de 2 jogos, talvez até em 3 jogos seguidos? Importante porque eu acredito muito em sequência, nível de confiança, maneira de jogar, o conhecimento que eles têm dentro de campo, e obviamente ao natural substituições, alterações acontecem, a gente manter o mesmo padrão e a mesma ideia. E com relação ao Coritiba, a gente analisou muito bem a equipe deles para enfrentá-los hoje, e independentemente das peças, eles mantiveram o mesmo padrão, a mesma ideia de jogo. Parabenizar o Gustavo pela excelente ideia de jogo que eles têm. E independentemente de quem iniciou a partida, mantiveram a mesma ideia dos outros jogos de atletas diferentes. Então, obviamente, o que muda realmente é a diferença individual de cada um. Talvez, obviamente, o aumento de experiência para um tipo de competição decisiva, que os jogadores do Coritiba não estavam hoje, e alguns atletas vão estar na terça-feira, que já estão acostumados a jogar decisões de mata-mata.
Então a gente tem que estar atento com todas essas situações. Como ideia de jogo, vejo um Curitiba muito parecido com o de hoje, com acréscimo da qualidade individual e da experiência de estar em uma competição de mata. Então a gente tem que se preparar muito bem para buscar fazer o nosso melhor, manter o nosso nível de concentração altíssimo, para a gente buscar essa passagem de fase, que, diga-se de passagem, vai ser histórico para o Operário, né, a conquista da terceira fase da Copa do Brasil. Então a gente vai trabalhar muito nessas próximas 48 horas para chegar na terça-feira e buscar essa classificação histórica, que é muito importante para todos nós. Beleza, Matheus, obrigado, boa Páscoa para vocês e bom descanso para esse jogo de terça-feira. Obrigado. Osíris, Jornal Impacto. Obrigado, Bianca. Matheus, eu notei algumas coisas do teu time, a vitória foi plenamente justa, você teve um primeiro tempo desastroso, não só você, mas o jogo em si foi um jogo morrendo, cansativo, mas notou-se claramente que havia, só analisando sobre o Operário, que é o que nos interessa, havia por tua barra, pela tua cabeça, por aquilo que você pôs, uma preocupação muito em poupar determinados jogadores. Você citou o caso do Lula, o caso do Bueno e o caso do lateral Alex Silva. Também nós tivemos preocupação com o Matheus, com o Marcelo. Nesse momento em que você troca o chip, sai do estadual para a Copa do Brasil, olhando assim 1.700.000 de premiação em caso de vitória. Duas perguntas. Te preocupa o problema de minutagem de alguns jogadores que podem correr 45 ou 55 ou 85? E te preocupa também, do ponto de vista decisão do jogo, como separar nessa preocupação que eu imagino, a cobrança de pênalti? Você sabe que empate por 10-10 ou 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Você tem um batedor de pênalti característico, que é o nosso Ricardo Bueno. Dá tempo, amanhã, eu sei que amanhã passa, você não vai botar os caras para correr, mas dá tempo de segunda-feira treinar penalidades lá em Santa Catarina ou não? Osíris, amanhã a gente se representa de manhã, na parte da manhã, a gente vai realizar treinamento já. Obviamente aqueles atletas que atuaram hoje vão estar fazendo um trabalho regenerativo, aqueles atletas já vamos para o campo. E faz aproximadamente 2 semanas que pelo menos uns 10, 15 minutos finais de treino, 2 ou 3 batidas de cada atleta que sente a vontade para treinar pênalti. Então isso é muito importante. Eu vejo que penalidade você tem que ter convicção acima de tudo, saber o que vai fazer nesse momento. É um momento de pressão individual muito grande. Óbvio que nós temos o pensamento de se possível, não haver isso durante a partida, a gente buscar a classificação durante a partida, mas é uma situação real, porque são 2 equipes muito equilibradas, que competem muito bem. Então a gente tem que estar preparado para todas as situações que envolvem o regulamento da Copa do Brasil. Então é uma situação que obviamente a gente vai continuar dando importância ao trabalho. E com relação ao Marcelo e ao Bueno, eles atuaram hoje 45 minutos. Caso eles ficassem de fora da partida, esses atletas iriam treinar hoje. E esse treino ia durar aproximadamente 50 minutos. Então a gente analisou, melhor já estar em situação de jogo. Eles se sentiram muito à vontade também. Eu chamei eles no pós-jogo contra o Rio Branco. Eles queriam muito estar nessa partida de hoje, porque estavam se sentindo bem. É natural, até o Bueno e o Marcelo, eles queriam voltar para o segundo tempo. Foi uma decisão minha, eles permanecerem sem retornar para o segundo tempo. Então isso mostra que eles estavam se sentindo bem e aguentavam. Mas obviamente a gente preservou pensando nessa importante decisão que nós temos na terça-feira. Muito obrigado. Você viaja amanhã, aliás, é segunda-feira cedo? Não, nós treinamos segunda pela manhã aqui e viajamos na sequência. Se eu não me engano, meio-dia a gente sai e deve chegar por volta de 3h30 em Joinville. Boa Páscoa para você, esposa, os dois pimpolhos, né? Que você seja muito feliz. Abraço ao Daniel, Kaminski, a todos os seus jogadores, que Deus ilumine nesse dia de Páscoa. Tá bom? Obrigado, Osíris, da mesma forma, igualmente. Obrigada, Matheus. Obrigada.